Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Ok. Então, a ideia desse encontro hoje é para substituir, né, o Fábio, e eu tenho feito isso recentemente, na condição de oferecer uma sessão de perguntas e respostas, que é equivalente ao Manana do Vedanta, né? Nós ouvimos, refletimos e resolvemos dúvidas, né? Nós queremos remover as dúvidas. Então, esta sendo a ideia, eu passo o microfone para vocês para saber se existe alguma dúvida. Se ninguém tiver dúvida, significa que todo mundo está assimilando todos os ensinamentos 100%. Então, vocês praticamente estão já aprovados, né? O certificado de iluminação estará chegando pelo correio rapidamente. Mas, se vocês tiverem dúvidas, esse seria o momento adequado, né, para a gente tentar resolver essas dúvidas. É bom compreender que essas dúvidas são os impedimentos, né, os obstáculos que nos impedem de apreciar e desfrutar deste autoconhecimento. Porque é mais fácil, né, do que realmente realizável essa total aceitação e reivindicação de nossa real natureza como consciência ilimitada. Porque o Jiva, ele vive na condição de identificação com o corpo-mente, naturalmente, devido a essa identificação, ele se sente limitado em todos os sentidos. Então, nós estudamos o Vedanta, os Upanishads, e eles atestam, né, afirmam enfaticamente, né, veementemente, que aquilo que nós somos é a plenitude e a ilimitação infinita, né? Mas não como corpo, não como mente, mas como nossa real natureza. Então, naturalmente, é um pouco desafiante para o Jiva, né, aceitar totalmente essas declarações de identidade, né? Então, o Jiva, ele ouve, ele gosta da ideia, ele começa a dizer, ok, eu quero que seja assim, e eu vou, né, eu vou repetir isso, vou fazer disso um mantra, vou estudar essas escrituras, vou assistir os vídeos, né, até que eu não tenho nenhuma dúvida, porque esse conhecimento, ele só liberta realmente o indivíduo na medida que ele é doubtless, né? É um conhecimento livre de dúvidas, né? É sem dúvidas, né? Então, a importância de não deixar nenhuma dúvida, né, debaixo do tapete é enorme. A gente vai dizer, não, eu concordo com isso, concordo com aquilo, concordo com quase tudo, mas isso e eu não estou convencido inteiramente, né? Mas não é importante, é irrelevante. Então, a gente vai deixando essas dúvidas e suspeitas a respeito da veracidade de tais declarações, né? E aí a gente vai vivendo a vida e quando aparecem aqueles momentos mais difíceis de crise, que são os testes verdadeiros, aí o indivíduo, às vezes, ele dá aquela recaída imediatamente, ele se identifica com o corpo-mente e ele sente, às vezes, né, não, o Vedanta realmente ele não está funcionando para mim, porque eu não passei no teste, né? A gente não passa no teste porque essas dúvidas, essas suspeitas, né, essas questões que não foram bem
claras, né, e devidamente assimiladas e internalizadas, elas vão sabotar essa convicção de autoconhecimento. De fato, esse autoconhecimento não vai ser um autoconhecimento firme, de total convicção, vai ser um pouco, ok, não, eu também sou isso, mas eu também sou aquilo. Né? Então, tudo isso para ilustrar, né, para iniciarmos esse encontro, né, trazendo para vocês a importância deste manana, que é a remoção das dúvidas. Tá? Mas se vocês não tiverem dúvidas, nós podemos nem realmente iniciar. E eu comecei a ver um filmezinho muito bacana no Netflix, eu vou ficar muito feliz de voltar para ele. Vocês já pensaram esse sentimento de limitação, né? Que é a experiência de todo ser humano? Vocês já pensaram para ver, né, para fazer um inventório dessas limitações que nós sentimos, para compreender qual é a limitação mais difícil, né, de ser, né, superada, né, ou aquela limitação mais inaceitável na experiência humana, né? Então, qual seria essa limitação absolutamente, né, inaceitável, né? Porque a gente sabe, não, tem muitas limitações físicas, emocionais, né, de conhecimento, né, científico. Então, nós temos uma infinidade de limitações. Mas existe uma limitação que é a limitação mais dolorosa, digamos assim, para o vivo humano, né? Então, essa é a limitação que realmente precisa ser vista, compreendida, né, e superada, né? Você sabe, Estela, qual limitação eu me refiro? Não sei, Ou professor. alguém? O que eu acho que é uma grande limitação é o nosso entendimento de que nós estamos separados. Para mim, existir um ser único sem um segundo, para mim, essa é a minha maior dificuldade. A gente tem que trabalhar em cima disso, mas eu não sei se seria essa a resposta. Não, essa é uma colocação muito bacana, porque à medida que nós vivemos em dualidade, né, nós vemos, né, Ishvara, né, Brahman e tudo fora de mim, né, como se o espaço fosse nada a partir disso, significa que eu não consigo realmente assim aceitar a minha natureza, que é não dual, né, que é consciência não dual, Stella, você sabe por quê, né? Ela é não dual porque ela é uma realidade. Mithya não é uma realidade, é uma aparente realidade, né? Então, aquilo que nós somos é a luz dessa consciência que brilha em nossos intelectos na medida que nós temos essa conversa, né? Então, o sentimento de dualidade, de pluralidade, eu sou e os outros são, etc., e a dualidade é realidade, toda ela embasada nessa identificação equivocada com o corpo, né? Como se o corpo fosse minha real natureza, né? Mas nós sabemos que o corpo é um objeto observado por nós, testemunhado por nós. E essa identificação no corpo faz com que a limitação mais, né, inaceitável e dolorosa venha à superfície, emerja, né, imediatamente a partir dessa identificação equivocada. E essa limitação é a limitação temporal. Por quê? Porque os corpos
eles estão sempre em processo de morte, né? Degeneração, ele vai, né, degenerando, envelhecendo, adoecendo e morte. Todos os corpos, até mesmo os corpos inertes, uma montanha de pedra também, é em constante processo de morte, né? De decomposição. Então, essa limitação é aquela mais dolorosa de todas. Não tem nenhum problema, eu sou magrinho, não tenho mais músculo nenhum, sou um saco de osso. Não tem problema, se eu puder viver eternamente, né? Se eu puder viver eternamente, então não importa se eu não tenho mais cabelos, né? Por isso que o Marcelo ultimamente nem liga mais para isso. E por quê? Porque tudo bem, eu vou viver para sempre, eu amo a minha existência, tudo que eu amo pelo amor à minha existência, né? Então, esta limitação imposta por Ishvara, naturalmente, né? Por Maya Ishvara, que é nessa ordem de realidade, a limitação chamada tempo, né? É aquela mais difícil. E o jiva humano, ele faz o que ele faz todo dia, 24 horas, 7 dias na semana ele faz tudo o que ele faz, inconscientemente, né? Tentando estabelecer uma segurança a qual, né, essa mortalidade possa ser evitada. Né? A gente tenta evitar essa mortalidade, né, não pensando nela, né? Se você falar de mortalidade, é um tabu, é um mito tão grande que as pessoas elas ficam muito desconfortáveis, né? Eu, quando cheguei aqui em Goiás, as pessoas diziam assim, mas você veio da Europa para cá, você veio aqui, mas veio para ficar mesmo? Aí eu virava para elas e dizia assim, não, cara, você veio para viver mesmo? Eu falei assim, não, cara, eu vim para morrer aqui. Os caras davam um susto, né? Diziam assim, morrer, cara? Por que você tem que falar isso? Você veio para ficar aqui, né? Viver aqui, e para morrer aqui. Significa dizer que eu não me movo mais daqui, né? Então, se você falar em morte, as pessoas levam um susto, né? Porque ninguém quer entrar em contato com o fato que é inevitável, né? A gente requer grande maturidade aceitar aquilo que é parte da natureza de Mithya, que é a temporalidade de todas essas configurações. Grande maturidade aceitar a morte. E um indivíduo maduro mesmo, é um indivíduo que reconheceu a sua real natureza, de tal modo que ele não vai mais, né, dar chelique, espernear, quando ele estiver, né, perdendo o corpo, né, devido a essa identificação com o corpo, ele pensa, eu estou perdendo a minha existência, eu estou perdendo a minha vida, estou perdendo a minha consciência, né? Tudo isso é devido a esta identificação que produz esta limitação, né, que é a mais indigesta, né, mais dolorosa, né? Então, é importante a gente observar, né, onde é que a gente realmente não está realmente alguns blocos, né, bloqueios, né, que a gente ainda não examinou, para, e de repente, isso podem ser impedimentos, né, para que a gente possa realmente, né, assumir e desfrutar da nossa natureza, né, ilimitada e eterna, né, como consciência. Embora a consciência não seja viva, embora a consciência não seja uma entidade experienciadora. Mas professor, então qual é a vantagem? Se não é jiva, por que eu vou ficar feliz que eu sou eterno, se não é uma entidade experienciadora? Então a resposta é muito simples. Por que você não estaria feliz se você soubesse que você é o imperador do universo? Entendeu? Se você é a consciência, e que se você utiliza todos os instrumentos jivas para experienciar e conhecer nesta ordem aparente, né? Por que você estaria preocupado com este jivinha que te permitiu esse autoconhecimento, se você tem todos os outros jivas à sua disposição?
né? Que obsessão é essa com esse Jivinha? Essa obsessão é porque a consciência está pensando que ela é esse Jivinha, ela é limitada pelas, né? pela configuração desse Jiva, né? Pelo corpo, né? Pela mente, pelos pensamentos. Então, essa limitação imposta por Ishvara, que é a temporalidade, né? Que tudo que nasce, cresce, adoece e morre, né? Envelhece, adoece e morre. Essa é o grande teste, realmente, né? Que nos indica o nosso nível de elevação espiritual. Porque no outro dia eu vi um videozinho interessante no YouTube que tinha um monge que decidiu que ele ia deixar o corpo, eles chamam de Mahasamadhi. Aí eles prepararam uma cerimônia e aí o monge deita lá, todo mundo fica em volta, aí ele deixa o corpo deliberadamente, não somente conscientemente, mas deliberadamente. Assim, não, cansei, eu vou deixar o corpo, eu não preciso desse corpo. Esse corpo, né, é simplesmente um saco, né, de osso e carne e químicas, né, que eu tenho que carregar para lá e para cá. Ele impõe uma certa limitação na minha existência ilimitada, eu vou deixar ele para trás. Eu já o utilizei, já tive aquilo que mais é importante no processo, né, de evolução da alma. Então, a alma decide, eu vou deixar esse corpo para trás. Então, o indivíduo ele tem que ter um conhecimento tão firme, tão livre de dúvida, porque, né, e se for um engano deixar esse corpo para fora? Né? Se eu tiver uma duvidazinha no último momento, né, se eu tiver um medo grande no último momento, né, de estar perdendo realmente alguma coisa indispensável para a minha existência. Então, os testes da vida são quase todos eles relacionados a essa situação. A gente está sempre querendo buscar segurança, né? Proteção, conforto, né? Porque se a coisa fica difícil imediatamente, né? O indivíduo identificado no corpo como corpo, ele começa a experimentar ansiedade, medo, né? Por quê? Porque a minha segurança está ameaçada, o meu conforto está ameaçado, a minha proteção está ameaçada. E se eu perder isso, se eu perder aquilo, se eu perder, de repente, eu vou morrer de fome, né? Por exemplo, né? Então, isso somente para dar uma esquentada aí em vocês, para ver se alguém tem realmente alguma pergunta. Eu sei que vocês não gostam desse tema de morte, mas é um bom modo de eu ficar, né, cutucando vocês. Porque a Estela não, né, Estela? Se você não tem medo da morte, então você está realmente, né, bem resolvida. Olha que é difícil encontrar uma pessoa que realmente não tema a morte. Eu tenho uma amiga que era parte desse grupo e ela ficou muito velha, muito tamásica e não participa mais. E ela sempre, eu morei muito próximo dela, quando eu vim para o Brasil uns 7 anos atrás, e ela na cabeça dela, ela acha que ela não tem mais nenhum medo da morte, não tem nenhum. Mas eu morava ali do lado dela por quase 2 anos, né, quando eu estive no Brasil, 2 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás, ela ficava doentinha um pouquinho, nossa, era um pânico, era um medo, era uma ansiedade, entendeu? Uma agonia, eu estou doente. E ela ficava, tinha medo da morte. Né? Então, tem que tomar cuidado, consciente. Você já viu esses filmes de Hollywood, né? Que quando ele morre conscientemente, não deliberadamente, mas ele aceita que ele levou um tiro no peito, aí ele fica lá de olhos abertos,
e ele se mantém consciente até o último momento, né? Dizendo 2, 3 palavras para as pessoas ao seu redor, aí ele morre, né? Essa morte não existe praticamente, só em Hollywood mesmo, né? Com raríssimas exceções. O indivíduo precisa ser um Jnani para permanecer consciente até que a última breath, a última ar vital, deixe o corpo sabendo que não retorna mais. Permanecer consciente naquele momento, o qual uma determinada prana está, né, destacando o corpo sutil do corpo físico. Então, este corpo sutil, a mente, o intelecto, ele precisa estar muito bem resolvido a respeito de sua real identidade, porque senão ele vai ficar agarrado no corpo físico. Aí o que Ishvara faz? Ishvara coloca aquele corpo sutil em coma. Aí somente em coma Ishvara consegue extrair o corpo sutil do corpo físico. Isso devido a um pânico, muito mais do que medo, é pânico, né? Não, eu estou perdendo o meu corpo, estou perdendo a minha vida, a minha existência, né? Então, o Jnani é aquele que tem a capacidade de deixar esse mundo, esse corpo, né? Sabendo que ele não está perdendo nada, né? Ele deixa com elegância e ele, então, tem a possibilidade de permanecer consciente, né? Até o último suspiro, né? E imagina que loucura esses yogis que têm a capacidade de estimular o processo de extração do corpo sutil do corpo físico, né? Ele chega lá e diz assim, não, quero sair, eu tenho determinados poderes, né? Aí ele, né? Ele auto-induz a extração do seu corpo sutil, do seu corpo físico, né? Mas a maioria das vezes o indivíduo ele está tão apegado e ele vai em um coma tão difícil, né? Que passam muitas horas antes dele morrer. Lá na Itália, eu presenciei o falecimento de algumas pessoas da família da Silvia, pessoas já mais de idade, e eu pude observar que quanto mais o apego eles tinham para a vida, mais prolongado era o coma, né? E ali na Itália tinha um ditado que dizia assim, a fatiga nascer, a fatiga morrer. A fatiga significa assim, é difícil, é um trabalhão nascer e é um trabalhão ir embora, deixar o corpo. Por quê? Porque a mente vai ficar agarrada no corpo, né? Está todo mundo esperando o cara deixar o corpo e o cara não larga o osso, né? Então, é difícil nascer porque são 9 anos e depois aquele parto, né? É difícil. E é difícil também ir embora, né? Porque o apego é grande. Agora que está todo mundo feliz que a gente está falando da morte, né? Eu acho que ninguém vai falar mais nada, todo mundo está meio chateado comigo. Professor, eu assisti a esse vídeo do monge, ele é do budismo, né, do Zen budismo, e me surgiu uma questão, né, quando eu assisti, é que esse comportamento dele, à luz do Vedanta, como que é visto isso? Como que é entendido? Assim, ele estava fugindo de algo? Porque ele voluntariamente é que nem fosse um suicídio, né? Porque foi um suicídio que ele praticou. Se Ishvara, ele criou ele para ele ter essa experiência aqui, passar por essa experiência, e não era mais justificável ele concluir essa passagem dele sem fazer esse auto-sacrifício? Sim, essa é uma boa questão, Marcelo. É uma questão inteligente, uma contemplação inteligente, né? Mas é difícil a gente dizer. Eu tenho a impressão que um Jnani que desenvolveu uma né? Despaixão, o desgosto, né? O não apego ao mundo, ao corpo,
entendeu? Ele pode desenvolver um nível de não apego, de desgosto, não um desgosto de não aguento mais isso, entendeu? Assim, mas não, é mais isso não faz mais sentido, né? Então, não faz mais sentido, porque o corpo ele serve o propósito de nos permitir processamento de karma, processamento de vasanas, a gente purifica e torne, né, desenvolva uma mente contemplativa capaz de obter esse autoconhecimento. Aí o corpo já não serve mais nenhum propósito, né? Então, a esse ponto, o indivíduo ele pode dizer, não, me desculpem, Ishvara, mas, entendeu? Eu vou sair um pouco antes do tempo, porque, afinal das contas, Ishvara também, né, ele permitiu ao Yanni desenvolver aquela capacidade, né, de deixar o corpo, né? Eu vi algumas pessoas, eu não vi o Papaji, porque eu não estava lá, mas o Osho eu vi, o Papaji eu ouvi um pouco as histórias, né? Então, não é que o Papaji ou o Osho quisessem deixar o corpo, mas eles deixaram o corpo sem nenhuma, né, relutância, né? E a verdade é que, na medida que o corpo vai envelhecendo, ele não permite tanto ao indivíduo extrair os anandas do mundo, né? Os anandas, né, através dos órgãos sensoriais e etc. Então, todos esses prazeres sensoriais, eles se tornam mais difíceis quando o corpo tem dor daqui, dor dali, limitação de cá, limitação dali. Então, até mesmo um samsara, se ele não for muito materialista, no sentido de apego ao corpo, chega um ponto que ele vai dizendo assim, eu estou pronto, porque já não vale mais tanto a pena, né, carregar esse corpo daqui para lá, né? Então, agora imagina um Yanni que já se deu conta que o corpo já serviu o propósito, né? E ele diz assim, não, eu quero ir, eu vou, eu sou em yoga, nesse caso os indivíduos são yoga, eu sou em yoga também, eu desenvolvi essa capacidade, e eu vou fazer uma cerimônia bacana, né? E eu deliberadamente vou deixar o corpo, né, diante, né, dos meus amigos, ou estudantes, ou devotos, ou discípulos, né? Então, eu não vejo nenhum problema. Se ele é um Yanni, ele não está escapando de nada. E aí seria mais uma questão entre ele e Ishvara. Seria um problema se ele tivesse realmente, né, querendo evitar algum aspecto kármico, né? Algum aspecto kármico que estivesse incomodando muito ele. Aí ele diz assim, não, eu vou deixar o corpo. Imagine, por exemplo, se Jesus fosse um yogi com a capacidade de deixar o corpo deliberadamente, e ele se encontrasse naquela situação, né, e ele sabia que ele iria ser traído, porque ele era um sábio, o sábio consegue ver, né, o desdobramento dos eventos mais claramente um pouco, né? Então ele sabia que ele estava, né, se movendo, né, numa situação de grande risco, e ele percebeu no final que, né, os caras vão de repente me colar na cruz mesmo com prego ou sem prego, mas eles vão me matar, vão me assassinar. Não, ele poderia ter dito, né, não, eu não quero sofrer na cruz, né? Eu vou deixar o corpo deliberadamente, quando eles vierem para me crucificar, eu já saí daquele corpo, portanto, o agente experienciador, não teve mais nenhum sofrimento de dor profunda, né, de tortura, né? Então, você ter a capacidade de deixar o corpo deliberadamente, sem ter que dar um tiro na cabeça, né? É bacana nesse sentido, né? Porque se tiver alguma situação, né, que você, né, eu deixo o corpo, né? Mas é uma reflexão boa, porque, né, as pessoas elas se suicidam, né? Se jogam do edifício. Tem uma onda agora de suicídio muito grande ocorrendo no mundo. Não sei se vocês estão sabendo, principalmente, né, as pessoas mais jovens também estão perdendo completamente o sentido e a motivação, elas não têm mais tanto perspectiva futura, né? As identidades
os valores culturais estão sendo, né, estão sendo demolidos, digamos assim, ou desconstruídos, né? Então, nós estamos num momento difícil e tem pessoas que falam assim, não, eu vou deixar tirar a vida, né? Então, é dito, né, as escrituras, que espiritualmente vai tirar a vida. Por exemplo, em Índia, a gente entorna Osho Rajneesh toda vez que alguém deixasse o corpo. Mas quando uma pessoa lá no ashram cometeu suicídio, a instrução foi, não pode, a gente não vai celebrar porque o suicídio é uma mancha no processo de evolução do indivíduo. Então, não é motivo de celebração, né? Por quê? Porque o indivíduo, ele deliberadamente, ele se matou porque a dor era muito grande. E se a dor é grande, né, ela serve um propósito, que é o propósito de esgotar, exaurir Papakarma, né? Então, você viu o Ramana Maharaj, ele sofreu muito, muito, fisicamente, ele sofreu muito, se via na expressão facial dele, né? Ainda assim, ele não deixou o corpo, né? Que seja feito, né, o desejo do Senhor. Eu devo sofrer por isso, mas ele não sofria. Ele sabia, isso aqui é o corpo que está sofrendo. Mesmo que ele tivesse lágrimas de dor, né, ele tinha muito claro que tudo aquilo pertencia ao corpo, né? O Arlindo, Ronaldo, boa noite, tudo bom? Oi, Ronaldo. Eu só queria dar um depoimento, né? Na realidade, o problema do suicídio gera uma vassana muito complicada de ser trabalhada. Eu, por exemplo, como eu já conversei contigo, eu tive várias visões de vidas passadas, talvez até pelo fato de ser um atenuante para a vida atual, e eu cometi suicídio em várias situações, ou seja, eu fugi da vida. E o corpo sutil veio com essa vassana, tá? E na atual vida, desde pequeno, eu tinha uma tendência ao suicídio. Inclusive, quando eu era muito pequeno, acho que eu tinha meus 7 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava perto de um lago, e aí disseram assim para mim, veio como se fosse uma voz, se atira nesse lago, né, para você resolver tudo. E claro, obviamente, como eu já tinha uma carga espiritual, meu pai já trabalhava isso há muito tempo, eu não fiz isso, né? Então, mesmo depois de adulto, eu tive várias situações onde essa vassana do suicídio veio à tona. Inclusive, chegou num ponto que eu já estava planejando como é que ia ser a coisa, né? Então, é complexo porque começa com um pensamento simples, essa vassana vem, daí ela vai reforçando, até que você chega uma hora e você acaba efetivando o fato, né? Então, o suicídio é complicado por isso. Você tende a repetir várias vidas a velha fuga. Você vem, quando chega numa situação complicada do teu Papakarma, você foge de novo, e vai reforçando a vassana até que você possa trabalhar ela através da lucidez. Só isso. É muito bacana essa compartilhar, como é que se diz? Esse Compartilhamento. Sharing, né? Porque esse compartilhamento, porque é um ato de fraqueza, né? No sentido de que tudo bem, eu faço isso por amor a mim, ao meu ser, né? E não vale a pena, o sofrimento é muito grande, né? Mas é uma fraqueza de espírito, é uma fraqueza de caráter, né? Porque eu sei o que é a dor psicológica. Então, alguns de vocês sabem, né, um pouco mais da minha história. Quando eu era jovem, eu também tive momentos de impulsos suicidas, porque o sofrimento psicológico era muito grande, né? Eu tive uma infância muito, muito devastante. Então, uma pessoa de caráter mais fraco, ela faz isso, né? E você trouxe, né, um ponto interessante. Aí
desenvolve uma tendência a não encarar os problemas da vida no futuro e tentar esse escape, né? Essa fuga, né? E eu lembro, no meu caso, eu tive um momento decisivo, né? No qual eu podia, por exemplo, me entregar às drogas, né? Ou poderia realmente procurar ajuda, né? E foi naquele momento que eu procurei ajuda. Eu era garoto, 17 anos, 18 anos. Eu procurei ajuda porque eu queria sair daquele buraco, né? Que a dor era imensa. Então, se eu tivesse, né, parado, né? Se eu tivesse feito uma bobagem, digamos assim, eu teria tido, né? O meu livre-arbítrio, né? A minha vontade, né? O meu willpower, né? O meu poder, né? E etc, né? Então, muito legal, muito ótima ilustração. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com a história dos yogis, que fazem disso uma cerimônia, né? Os yogis, ou como aquele monge zen. Eu acho estranho isso, né? Acho estranho pelo seguinte: se você está realmente desapegado do corpo, você sabe que você não é o corpo, você está posicionado, tua identidade, você está posicionado na tua real identidade, então, sabe, não tem importância se o teu corpo vai durar mais, vai durar menos, isso dá a impressão que ele ainda tinha alguma coisa que... Porque se você diz assim, eu quero ir embora porque isso aqui não me interessa mais, mas isso ainda é um desejo, né? Sim. Eu penso dessa forma. Então, a partir do momento que você se desvincula totalmente do teu corpo-mente, você se desvincula do teu corpo-mente. Entende? Aí você vai dizer, primeiro que você gera uma devoção enorme, né? Ou seja, você tem total 200% de confiança em Ishvara. Então, você sabe que Ishvara faz a coisa certa no momento certo. E outra coisa, cada um que vem para cá vem com quantum de energia específico para viver aquela questão do seu parábada, o que tiver que ele viver. Então, eu entendo que isso está na mão de Ishvara. Mesmo você sendo um sábio, você não pode querer terminar isso antes do tempo. E se você termina antes do tempo, você está tendo algum problema. Porque se você tivesse totalmente desvinculado, você veja a Ramana, você veja outros exemplos com câncer e com dores horríveis, e eles esperaram até a dissolução do corpo, porque realmente eles não tinham mais apego ao corpo, né? Sim, sim. Tudo isso pode ser dito. Tudo isso pode ser dito também, né? É uma forma de desejo de deixar, né? De não viver mais, né? E existem desejos e desejos e desejos. Esse desejo, dependendo da motivação, né? Se ele não for realmente embasado se não for um desejo muito vinculativo, né? Vinculante, embasado eu tenho que fazer isso porque senão eu sofro, essa vida agora virou um fardo para mim, etc. Mas se for simplesmente uma escolha, né? Uma preferenciazinha, então isso talvez não tenha uma carga kármica, né? Se é uma mera preferência, né? E basada também numa vassana nova, que é a vassana, né? Que lhe permite, né? A extração do corpo físico, do corpo. Tudo depende da energia, da motivação, né? Do desejo. Se é um desejozinho, simplesmente uma mera preferência e num contexto no qual o indivíduo ele está super bem, ele não tem nenhum problema psicológico, físico ou emocional, então talvez não seja um problema. Também eu diria isso também. E não todas essas pessoas com esses poderes, elas têm esse conhecimento espiritual védico, entendeu? Por exemplo, essas pessoas esses monges budistas do Zen, né? Eles nem desenvolveram o conceito de Ishvara, Deus, né? O budismo rejeitou os Vedas,
budismo rejeitou a ideia de que existe um Criador, um Deus, etc., né? Então, são ângulos diferentes, né? Mas o que é mais importante é a gente imaginar que o desejo, quando ele tem uma carga emocional, né, aí ele já é vinculante, né, vinculativo. Mas quando ele é simplesmente uma mera preferência, o Nisargadatta Maharaj, ele tinha um desgosto pela vida que muitas vezes ele verbalizava, né? Isso aqui, eu estou de saco cheio disso, isso e aquilo, blá, blá, blá. E ele sabia que ele ia morrer por causa de todo aquele cigarro que ele fumava. Ele falou, mas deixa essa história do corpo, o corpo não vale nada, porque ele é simplesmente os 5 elementos, né? Eu sou livre, independente, então depende muito da posição, né, do indivíduo, né? Você ia dizer alguma coisa, Estela? Eu ia contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu também tive essa tendência a querer sair antes do tempo. E o que me segurou muito foi o meu filho, né? Por ele eu me contive. E aí, porque eu nunca liguei muito para a vida, vamos dizer assim. A minha vida não foi difícil, não foi complicada, mas eu não via motivo. Aí depois e eu passei depois por situações bem difíceis, que realmente aí até eu teria motivos para querer partir, mas pelo meu filho eu continuei. Até que eu encontrei o Vedanta, e eu comecei a entender o que Ishwara deu para mim, a oportunidade da vida de estar experimentando e de estar conhecendo tudo isso. E agora eu não tenho mais vontade, porque eu entreguei a minha vida para Ishwara, eu percebi. Então eu agradeço ao Vedanta, agradeço ao Senhor por tudo, a todos os nossos mestres que vieram antes, porque eles me mostraram, através dos ensinamentos, que vale a pena estar viva, enquanto Ishwara desejar que eu esteja. Muito Que lindo, obrigada. que bacana, que lindo, Estela. Namastê, hein? Que lindo. Eu colei aí o link do YouTube, tá? Mas é para assistir depois, não é agora, não. Professor Arlindo? Sim, Carlos? Então, sobre a questão do corpo aí que a gente estava falando, né? Sobre a questão do apego ao corpo, que gera sofrimento, que gera medo da morte, evidentemente que o corpo sozinho, ele não diz para a gente, olha, eu sou você, né? É a gente que, através da mente, do nosso intelecto, olha para o corpo, percebe os sentidos e diz, eu sou este corpo, né? Então, assim, me fica aquela situação que eu sempre caio no mesmo, eu sempre percebo assim, na verdade, a solução toda não é eu querer perceber que eu não sou o corpo. Me parece que é um pouco antes, né? É quando a mente cria a própria ideia de ser o corpo. E aí, então, eu acho que o trabalho, que muitas vezes me parece ser confundido em algumas situações, com automortificações, sacrifícios, dietas exageradas, coisas assim, ele, na verdade, ele só tem uma função, uma resolução mesmo no intelecto. Quando você percebe, por exemplo, assim, no sono profundo, eu não tinha vontade de suicídio. No sono profundo, eu nunca tive medo de morrer, nem nunca percebi nascimento. Então, aí fica muito claro assim, que essa questão é uma questão muito mais mental do que física propriamente dita, né? E em alguns estados também que você consegue estar totalmente concentrado em si mesmo,
você vai chegando em níveis que o corpo se torna uma coisa observável por nós mesmos, né? Então, às vezes, eu fico pensando muito nisso. Será que o nosso problema, né, é que a gente já parte do princípio dessa nossa percepção corporal, em vez de olhar e falar assim, não, eu é que estou olhando para o corpo e dizendo que eu sou ele, porque o corpo em si, ele não, né, ele é inerte, ele é uma coisa que é a nossa parte mais grosseira, né? Parece que a mente é que identifica aquela parte que ele chama de corpo e ele fala, ah, sou eu ali, porque eu estou vendo coisas, eu estou sentindo gostos, eu tenho os sentidos. Mas antes disso, se não tiver a mente que percebe isso, não tem menor sentido a identificação com o corpo. Então, para mim, pelo menos, nos momentos de sofrimento físicos ou identificações mais profundas com o corpo, também a parte emocional, eu tento, através dessa intelectualização, dessa percepção, e para mim, pelo menos, isso me traz grandes alívios, fica muito claro para mim assim, isso. Não sei se me fiz entender ou se fui muito prolixo aí nas minhas palavras. Não, eu achei bacana a sua exposição. Quando nós dizemos da identificação da mente, do indivíduo, né, que é mais bem definido como intelecto ou como reflexo da consciência no corpo sutil, né, ou queiramos dizer isso, quando o indivíduo ele é muito identificado com o corpo, como você disse de modo muito legal, o corpo não tem nada a ver com isso, foi a mente aqui, né, que desenvolveu essa associação com o corpo, que é mais ou menos natural, né, porque nós experimentamos o mundo através do corpo, né? Sem o corpo, né? Sem os instrumentos de percepção, os órgãos de percepção que existem na mente, são ineficazes para produzir a experiência, né? Então, é muito fácil, inconscientemente, naturalmente, a gente desenvolver essa identificação com o corpo físico, que começa, né, que surge a partir da mente, né? É por isso que, muito frequentemente, né, vocês me ouvem dizer que é a identificação com o complexo corpo-mente, né? Então, é a consciência identificada com o complexo corpo-mente. A mente, ela se identifica com o corpo, não no sentido de que eu sou o corpo, mas eu dependo do corpo. Sem o corpo, a minha existência, né, parece, né, desaparecer, né? Então, a consciência é a nossa real identidade, né, que, de qualquer modo, desenvolve este apego ao complexo corpo-mente, porque quando nós chegamos no Vedanta e compreendemos, né, esses ensinamentos a respeito do corpo físico e o corpo sutil, nós compreendemos que o corpo sutil não é sujeito à mortalidade, do mesmo modo que o corpo físico é sujeito, né? Então, as pessoas da Índia que compreendem e que creem nesses ensinamentos a respeito da eternidade da alma e a reencarnação, elas são muito mais relaxadas a respeito da morte do corpo físico, né? Porque existe uma identificação mais forte, né? Bem estabelecida, com a alma, com o corpo sutil, né? Com a mente, né? Que não morre com o corpo físico, né? Mas o grande barato, quando nós chegamos no Vedanta, é não somente quebrar essa identificação, né, com o corpo, né, que é uma identificação que ocorre entre a mente e o corpo, mas quebrar a identificação entre eu, consciência, e o corpo-mente, que é o complexo corpo-mente, né? Então, são dois níveis de desidentificação, né? O Vedanta, ele termina, né, o seu trabalho na medida que ele estabelece o indivíduo, né, na consciência como consciência e livre da identificação com o complexo corpo-mente, né?
Então, é uma perspectiva um pouco diferente. Mas o que Carlos falou foi muito bacana, porque o corpo é inerte, ele é um instrumento que nos permite interagir com o campo, né? Ele não é senciente, portanto, essa identificação com o corpo, ela parte da mente, porque a mente ela fala assim, não, o corpo é meu amigo, né, inseparável, eu não quero viver sem o meu corpo físico. Aí o indivíduo passa por diversos grupos de espiritualidade, onde eles dizem que a alma, né, a mente, ela viaja, ela sai, ela volta, ela assume outras formas, etc. Mas ainda assim, né, a maioria a menos que o indivíduo seja autorrealizado, ele ainda assim, ele fala tudo bem, mas eu quero esse corpo aqui, entendeu? Eu tenho uma afinidade por esse corpo e eu tenho a sensação de que se eu perder esse corpo, de repente, eu não sou mais eu, né? Eu não sou mais eu vou ser um outro eu, né? E eu não vou lembrar, né? Então, a única solução mesmo né, compreender, né, e viver dessa perspectiva da consciência, né, e abandonar essa identificação com ambos os corpos sutil, que é o intelecto, o ego, a mente, né, as emoções, as memórias de história de vida. Então, a gente tem que desenvolver, né, como consciência produz a desidentificação, a convicção a respeito do fato que eu não sou o corpo sutil, eu não sou o corpo físico, eu não sou o corpo causal, eu sou a consciência, né? Porque a libertação só é possível mesmo a esse nível, né? Não existe liberation, ou liberação, ou libertação a nível da mente. Existe um prêmio de consolação, que é, tudo bem, se eu perder o corpo físico, eu vou reencarnar, como as pessoas na Índia, né, sabem muito bem, e, portanto, eles não têm tanto apego e sofrimento a respeito da morte, né? A morte lá é vista de modo mais natural, né? Porque as pessoas elas compreenderam que a mente ou a alma é eterna, né? Agora, nas sociedades mais materialistas ocidentais, isso não é ensinado, isso, né? Não faz parte da cultura. Então, os indivíduos eles pensam que não, a minha mente é um produto desse corpo. Se eu perder o corpo, eu perco a mente. A ciência toda é fundada nisso, né? O Carlos, que é médico cientista, né? Não, a consciência humana ela depende do corpo, porque a consciência é um produto, né? Um subproduto da matéria, vem dessa perspectiva. Ao passo que é o contrário, né? Então, então a situação do indivíduo, né, principalmente o ocidental, mais materialista, é que ele vive uma vida de medo, muito medo, né? Tem desejo, muito desejo, mas o medo é muito grande também, né? Que é uma forma de desejo. Desejo de quê? De evitar a mortalidade, né? Do corpo, né? E este medo da mortalidade é a mãe de todos os outros medos, né? Tem pessoas que têm um caráter, uma personalidade mais orientado ao medo, outros mais corajosos e orientadas aos desejos e às conquistas dos desejos, né? Então, dependendo do caráter do indivíduo, né? Mas aqueles que experimentam muito medo, é importante a gente considerar e compreender que o medo da morte é a base de todos os outros medos. Qualquer medo que a gente tenha, né? Ele está conectado com esse medo da morte. Né? Ok, não rolou nenhuma pergunta,
rolaram algumas colocações boas. Então, foi um bate-papo interessante sobre a morte, muito bacana, né? O Marcelo já veio bem vestido, de preto mesmo. A caráter. É o seguinte, eu lembrei-me de uma frase, eu acho que é do Eckhart Tolle, que no livro ele tem lá, o segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Eu acho que é bem aplicável, né? Que é você morrer para o mundo, né? Não continuando vivo, né? Eu achei bem interessante essa frase. Essa é uma... Não sei se é dele. Essa frase é uma frase... Não sei se é dele realmente, mas tem no livro dele. Não, quase tudo é uma sopa só, né? Tudo lá. Tudo vem mais ou menos desse caldeirão espiritual chamado Vedas e as derivações dos Vedas. Então, essa é uma frase tradicional, né? Morra antes de você morrer, né? Então, você vai morrer no sentido de, né? Você tem que destruir, morrer para essa noção equivocada, né? De que você é o corpo, porque ela fica minando a sua vida, porque viver com medo é um problema, né? Viver com medo é uma coisa. Você vê essa situação nos dias de hoje, né? Com vírusinhos aí, as pessoas, né, destruindo a vida delas com medo desproporcionado, né? Em muitos casos, né? Não justificado, etc. Mas por quê? Porque as pessoas, elas já vivem no medo. O medo da morte é tão grande, né? Que fica muito fácil, né? Todo mundo acabar fazendo o que o mundo está fazendo nos dias de hoje, esse medo desproporcionado. Porque é o medo da morte, né? É o medo da morte. No livro, professor, que o professor começou aí no fim de semana, o Tripura, tem um verso que ele diz que o pior subproduto ou o pior resultado que a ação traz é justamente o medo da morte, né? Não sei se nós já chegamos nessa parte, mas é que eu andei lendo algumas coisas e aí eu fiquei meditando sobre isso e realmente, né? Porque a ação nos dá a noção, quando nós estamos fazendo alguma ação, que eu sou o fazedor e que é o meu corpo que faz através do meu pensamento. Então, imagina eu perder isso tudo. Então, a ação em si, ela traz esse medo realmente, né? É muito interessante essa colocação, que ela é muito profunda, né? Como a ação pode ter como pior consequência o próprio medo da morte, porque ela nos traz uma ideia de uma real existência como corpo-mente. Está lá no Tripura. É bacana. Então, quando nós chegarmos lá, se você estiver assistindo a aula, né, me lembra, porque seria bacana. Ou, se não, depois você me manda o verso e o capítulo, porque é importante ver o contexto, né? O contexto define, às vezes, algumas palavras, né, e algumas colocações que são linkados com o contexto, né? Então, é isso. Então, legal. Então, foi bom esse bate-papo. Esperamos que ninguém tenha mais medo da morte e que todos nós possamos deixar o corpo que nem esses artistas famosos de Hollywood, né? Com elegância, né? Sem desmaiar. Se desmaiar é porque, né? Desmaiar pega mal. O Yanni não pode desmaiar antes de morrer, não, né? E tem que cuidar com o último pensamento. E tem que cuidar com o último pensamento antes de morrer, hein? Então tá, queridos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnamsya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a vocês. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.